Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O meu nome é Ivan Pedroso e eu sou criador do projeto Fluência. Hoje nós vamos falar sobre pares mínimos, que é algo que a gente não costuma estudar quando você está aprendendo uma nova língua, mas que se você tiver esse conhecimento, se você entender bem a dinâmica do que a gente vai falar hoje, você pode se beneficiar muito e dar uma boa melhorada no seu inglês ou em qualquer língua que você está tentando aprender. Então, existem diversos tipos de pares mínimos, eu vou falar alguns deles aqui hoje. E essa é uma aula prática, então esteja preparado para poder falar, para poder repetir. Quanto mais você repetir e ir falando essas palavras que eu estou falando aqui hoje, mais você vai se beneficiar dessa aula, entendeu? Então, mesmo que você esteja aí acompanhado, se você estiver, não sei, no local público, fala baixinho as palavras que você vai realmente aproveitar ao máximo essa aula. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é: o que são pares mínimos? Pares mínimos são palavras que elas são quase iguaizinhas, exceto por um som. É na fonética que a gente distingue os pares mínimos. Então tem duas palavras que são quase iguaizinhas, mas tem um som que diferencia elas. E isso normalmente deixa os estudantes de inglês muito confusos, porque esses sons são normalmente muito parecidos. E um nativo consegue entender essa diferença com muita facilidade. E às vezes uma pessoa, um brasileiro ou qualquer pessoa que esteja aprendendo inglês não tem essa mesma facilidade para poder distinguir os sons. E aí o que acontece? Você acaba usando a palavra errada no momento errado. Então por isso que é importante você saber a diferença entre essas palavras e saber usar essa dinâmica dos pares mínimos. E nós temos também pares mínimos em português, tá? São coisas que a gente nem pensa muito, mas se você for ver uma pessoa que está aprendendo português, uma pessoa de fora, para ela também é difícil. Por exemplo, identificar a palavra céu, que é o céu é azul, de seu. Por exemplo, seu carro está estacionado, entendeu? Céu e seu. Para nós é uma pronúncia muito simples, mas às vezes a pessoa pode falar assim: o seu carro está estacionado. Você vai entender? Até vai, só que dá aquele ar de a pessoa não tem uma pronúncia tão boa assim, entendeu? Então, se você quer trabalhar na sua pronúncia de forma com que você tenha algo mais próximo de um nativo, você tem que entender muito bem como são os pares mínimos. Então, agora a gente vai ver por que a gente precisa estudar os pares mínimos. Então, quais são os benefícios de realmente saber os pares mínimos? Então, o primeiro aqui, como a gente pode ver, você vai dar um upgrade na sua pronúncia, ou seja, se você sabe a diferença entre palavras que são muito próximas, sabe a distinção entre os sons, sabe quando usar elas, você vai ter uma pronúncia muito mais próxima da de um nativo, como eu falei para vocês. E a segunda coisa é você entender a diferença entre esses sons. Então, se você estuda ativamente os pares mínimos, você sabe a diferença entre esses sons. E você pode, por exemplo, estudar um par de palavras, um par mínimo, e aplicar isso para outro grupo de palavras que tem a mesma similaridade entre os sons, tá? Como a gente vai ver aqui agora. A gente vai abordar 3 pares mínimos hoje, tá certo? Existe uma porção deles, mas hoje a gente vai ver apenas 3. O primeiro é a consoante R da consoante L. Depois a gente vai ver a vogal longa E e a vogal curta I. Essa é bastante interessante. E por último, a gente vai ver a consoante B e a consoante P. Então vamos lá para o primeiro. A consoante R e a consoante L. Isso, para nós brasileiros não é tão difícil, mas para, por exemplo, um asiático que não tem a letra R, para ele é uma dificuldade enorme de saber a diferença entre esses sons. Então a gente vai passar aqui rapidamente. Primeiro, a consoante R. São as palavras que estão em verde aqui, certo? Então a gente tem right, arrive e rear. Quando você vai falar a letra R, você tem que fazer aquele tom como se fosse um caipira, entendeu? Como se fosse uma pessoa do interior, aqui no Brasil. Você tem que dar uma arrastada no R, é assim que é o R no inglês, tá? Você deixa a língua um pouquinho mais tensa, um pouquinho mais flexionada, meio que para cima no meio da boca. Então você vai falar right, certo? É diferente das palavras que estão em azul aqui, por exemplo, das consoantes L, de light, light. Tá vendo que a pronúncia é muito mais leve. Você não precisa flexionar tanto a sua língua.
e a língua ela tá não tão para trás, para cima da boca, ela tá mais para frente, encostando nos dentes superiores. Então você vai falar light, alive, real. Agora eu vou falar cada um dos pares mínimos, certo? Right, light. Eu estou falando assim bastante claro aqui nesse vídeo, mas numa conversa normal você fala essas palavras muito mais rápido. Por exemplo, right, light. Então tenta entender a diferença entre esses sons, tá? O próximo par mínimo aqui é arrive e alive. Arrive, alive, certo? E por último a gente tem rear e real. Rear e real. Agora eu vou fazer algumas frases de exemplo que envolvem essas palavras para a gente poder treinar aqui, certo? A primeira frase. We need to take a right at the next light. We need to take a right at the next light. Próxima. The officer needs to collect the correct information. The officer needs to collect the correct information. E por último, essa aqui é uma frase que assim nem existe. Eu dei uma forçada aqui para a gente realmente poder praticar, mas the royal family is really loyal to the clown's crown. The royal family is really loyal to the clown's crown. E o meu objetivo aqui não é você entender as palavras, é você saber diferenciar elas, por isso que eu nem vou traduzir elas aqui, tá certo? Agora a gente vai brincar de um jogo. Bom, para explicar esse jogo, right significa direita, light significa luz ou semáforo. Eu coloquei um semáforo aqui no caso. Eu vou falar as palavras e aí você vai repetir essas palavras e tentar adivinhar qual que eu estou falando, tá certo? Então a primeira. Light. Light. Se você acertou, você está aqui no semáforo. Vamos de novo. Light. Light. Bom, eu acabei de falar a mesma palavra, é aqui, luz, semáforo. Right. Right. Agora sim eu estou falando direita. Então, se você acertou, você estava aqui na direita. Tá certo? Então, esses são os pares mínimos relacionados a R e L. Agora a gente vai para o próximo, que é a vogal longa E a vogal curta I. A vogal longa E, ela é feita com a boca bem aberta e realmente deixando o som sair e fazer aquele I. Bem aberta a boca, ó. I. E a vogal curta I, ela é bem seca. Então você fala certo? Então vamos para as palavras com a vogal curta I. As palavras em verde primeiro. A gente tem ship, sit e bitch. Eu coloquei essa palavra aqui, não é uma palavra tão bonita assim. Aliás, recomendo que você nem use isso daqui, porque existe uma conotação diferente entre português e inglês, tá certo? Mas eu coloquei porque muita gente erra isso. E você muda completamente o significado da frase se você errar a pronúncia nesse caso. Então vamos falar de novo essas palavras. Ship, sit, bitch. Tá vendo? Bem seco. Bitch. Agora a gente vai para a vogal longa E, que são as palavras em azul. Sheep, seat, beach. Mais uma vez. Sheep, seat, beach. Agora, uma contra a outra, o par mínimo, a gente tem ship e sheep. Ship, sheep. Sit, seat. Sit, seat. Bitch, beach. Bitch, beach. E eu preparei algumas frases aqui também para a gente poder treinar um pouco, certo? E aí você pode seguir pela cor também. A primeira é Are you going to eat it? E veja que eu juntei. Existe uma junção aí entre eat e it. Ninguém fala Are you going to eat it? Você fala eat it.
Só que a grande diferença que eu quero que você pegue aqui é a vogal curta I para a vogal longa E. Então, eat it. É eat it. Are you going to eat it? Are you going to eat it? A próxima. I just want to take a deep dip in the pool. I just want to take a deep dip in the pool. Por último, he has a sleek bed and slick pajamas. He has a sleek bed and slick pajamas. E aí eu preparei um jogo aqui para ver se você conseguiu pegar essas pequenas diferenças das palavras. Então a gente vai comparar sheep, que é ovelha, com ship, que é navio, embarcação. Certo? Então como é que funciona? Você vai começar aqui onde está escrito começo, e aí eu vou falar a primeira palavra, é o primeiro par mínimo. Eu vou falar uma vez a palavra, e por exemplo, digamos que eu fale ovelha, você pega o caminho da esquerda. Aí você vai para a próxima pergunta, vão ser 3 perguntas. Eu vou falar de novo, ou ovelha ou navio. Se você ouvir ovelha, você vai para a esquerda, se ouvir navio, você vai para a direita. Até você chegar em um país. Se você entender certinho, você vai chegar no país que eu escolhi aqui, tá? Então vamos lá. Ship. Agora a segunda pergunta. Sheep. E a terceira. Sheep. Você já escolheu seu país? Eu vou falar mais uma vez para ver se você consegue acertar. Ship. Sheep. Sheep. Se você acertou, se você conseguiu entender a diferença entre ship e sheep, você caiu provavelmente no Chile, porque eu falei ship, a gente pega o caminho da direita. Depois eu falei 2 vezes sheep, que é ovelha. Então você pegou esquerda e caiu no Chile, tá certo? Essa foi o par mínimo, vogal curta I e vogal longa E. Por último, a gente tem a consoante B e a consoante P, que são muito parecidas, mas que existe uma diferença. E se você ficar até o fim, eu vou te dar uma dica extra, que não tem nada a ver com os pares mínimos, mas que vai te ajudar a soar muito mais como um nativo, tá certo? Então vamos lá. A consoante B, ela é vocálica, então você sente ela na sua garganta quando você está falando. A consoante P, nem tanto. Tem vezes que a consoante P é até muito menos vocalizada, vamos dizer. Tá certo? Então vamos para as palavras verdes, que são da consoante B. A gente tem big. Você sente aqui a vibração na garganta. Big. Buy. Cab. Big. Buy. Cab. E aí depois a gente tem as consoantes com a letra P, com a consoante P, que são pig, pie e cab. Pig, pie, cap. Certo? Então aí comparando os seus pares mínimos. Big, pig. Buy, pie. Cab, cap. Certo? Vamos para as frases com essas 2 consoantes que são os pares mínimos, certo? There is a pair of bears behind the tree. There is a pair of bears behind the tree. Let's go have a beer out on the pier. Let's go have a beer out on the pier. E por último, a big pig wearing a robe pulled a bull with a rope. A big pig wearing a robe pulled a bull with a rope. Tá? E aí eu fiz aquele mesmo joguinho que vocês já fizeram na vogal curta I, vogal longa I, a gente vai fazer a mesma coisa com B e P. Só que as palavras agora são bear e pear. Não é o pear que eu escrevi no último slide, mas é pear de pera. Pear de pera e bear de urso. Então, mesma coisa, começa no começo. Se você ouvir pera, você pega o caminho da direita. Se você ouvir urso, você pega o caminho da esquerda. Primeira palavra. Bear. Segunda palavra. Bear. Terceira palavra. Pear. Eu vou repetir essas 3 palavras que eu falei para ver se você chegou no país certo. Bear. Bear. Pear. Se você acertou,
você chegou muito provavelmente na França. Porque eu falei bear, você pegou o caminho da esquerda. Aí eu falei bear novamente, você pegou o caminho da esquerda. E por último, pair, para pegar direita e cair em França. E a dica extra que eu tinha falado para vocês, que eu ia ensinar, é uma coisa que não tem a ver com pares mínimos, mas que se você entender, você vai soar muito mais como um nativo. A grande diferença entre a letra B e a letra P é que a P ela precisa ser falada soltando o ar. E o que isso quer dizer? Eu vou ensinar um truque para vocês pegando esse pedaço de papel. Vamos pegar essa mesma palavra aí, bear e pair. Bear, você só vai meio que deixar o ar sair. Quando eu falo pair, você tem que meio que assoprar, faz a posição do P e assopra o ar para fora. E aí por que eu peguei esse papel? Para mostrar para vocês assim, ó. Bear, o papel não mexe. Agora eu vou falar pera. Pair. Tá vendo que eu deixei o som sair? Eu deixei o ar sair. Você tem que até... Ele vem do fundo da garganta aqui e sai, entendeu? Pair. Ó de lado, ó. Bear, pair. Essa que é a grande diferença e a dica extra. Se você usar isso, pouquíssimas pessoas que estão estudando inglês sabem. Se você usar isso, você vai ter uma pronúncia muito melhor. Bom, pessoal, muito obrigado por ter assistido. Esse foi o vídeo de hoje. Nos siga nas redes sociais, Projeto.fluência no Instagram. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e deixa o like para me ajudar aí com o algoritmo do YouTube. E se você tem alguma sugestão ou alguma pergunta envolvendo ou não pares mínimos, deixa aqui nos comentários e eu vou ficar muito feliz em responder você. Tchau e até a próxima!